Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo com um episódio um pouquinho diferente hoje do Engenharia Conecta. Hoje tenho aqui dois amigos, colegas, companheiros aqui de percurso. Eu fui parente, né, que já está com a gente há uns 5 anos aí dessa última vez, né? E o Gessé, estás connosco aqui? 9 anos, né? 9 anos aí com a gente. É o 13º aniversário da Alphatec. 3 é o número do azar, vamos ver se este ano corre bem. Mas hoje vou fazer um pouquinho diferente, falar aqui um pouquinho sobre este percurso e o que a gente fez aí um pouquinho. O Filipe está aqui, obrigado. Eu estava. É difícil para trazer para aqui, a gente já está para ir a tentar faz tempo. O Gessé já está começando a pegar aqui o esquema. Mas hoje a ideia é falar um pouquinho aqui abertamente sobre esse percurso e o que é que vocês têm visto. Já sei daqui a mais tempo, vamos começar com ele, né? Legal. 9 anos, né? Como tens visto aí essa evolução, já sei, da Alphatec aí? Primeiro é um prazer poder participar desse podcast. Felipe também aí, uma honra estar do lado de 2 dinossauros aí do saneamento, né? Posso dizer. Bom, João, eu acho assim, a Alphatec ela vem a cada ano se mostrando, se aperfeiçoando cada vez mais e voltado para o saneamento, né? Embora eu esteja há 9 anos na empresa, mas eu peguei a empresa desde o começo, né? Uhum. A gente era numa sala de 30 e poucos metros quadrados, né? Pequenino. Depois passamos aí para 1.500 metros quadrados, alguma coisa assim. E acho que há uns 5, 6 anos, estamos aqui em Sumaré, num condomínio de empresas, onde nasceu com 1.500 metros quadrados, depois 3.000 e agora tem 4.500 metros quadrados, 3 galpões. E não só espaço físico, né? A gente veio se preparando mesmo para atender, não só saneamento, mas basicamente um saneamento. Desde indústrias a gente atende bastante, mas costuma até brincar que o saneamento ele toma tanto tempo nosso que a gente acaba que não tendo tantos braços para atender a parte de indústria, né? É fato. O Marco veio trazer aí uma dinâmica diferente, né? Nós estávamos muito... O saneamento já nos consumia um pouquinho, né? E aí com o Marco isso virou quase um consumo geral, né? Hoje a gente tem dificuldade até atender outros clientes, né? Porque o saneamento no Brasil acaba não se planejando tanto, né? Aí as empresas querem as soluções sempre para amanhã e nós nos especializamos praticamente em atender esse tipo de demanda, né? Muito rápido, de forma bem ágil, né? E para as coisas que o cliente sonha ontem para implementar hoje. É verdade isso. Foi juntou-se mais recentemente, né? Praticamente no início do Marco, né? Então foi mais ou menos no início do Marco, né? E a gente trouxe o Filipe, tem uma experiência gigante aí de saneamento, né? Na altura, quando a gente trouxe para cá, estavas na Iguá, no Rio de Janeiro, né? Cuiabá. Isso foi quando a gente se conheceu, né? Foi. Isso da primeira vez. Primeira vez, né? Foi. Depois o Filipe teve o Interreg, né? Foi chamado aí para uma missão, né? E a gente trouxe ele de volta, estava lá na Iguá do Rio de Janeiro, né? Acabou se juntando. Tu viveste isso um pouquinho mais por dentro, né? Que é do lado do cliente, dessas loucuras de saneamento, né? Como tens visto isso nos últimos anos? Tem tanta coisa para fazer para frente, né? Na verdade, se você olhar o marco regulatório, né, começou em meados de 2021, a gente teve um boom aí de novas concessões, novas PPPs que precisou aumentar significativamente ali a quantidade de investimentos, né? E sempre foi uma preocupação da gente, profissionais da área ali do saneamento, né, principalmente da área de operação e manutenção, que a gente tinha uma preocupação muito grande em ter novos fornecedores, em fazer fornecedores competentes e eficazes para nos atender. E o saneamento é um pouco disso que vocês estavam falando, né? Tem a questão é urgente porque o saneamento ele é urgente, né? Então a falta d'água não pode esperar para amanhã, o hospital sem água não pode esperar uma semana. Então as soluções precisam ser realmente rápidas e eficazes para atender uma população de uma maneira que seja menos traumático, né, e mais eficaz, né? Eu estava falando outro dia com o Pérez Weber, né? Eu falava isso, né? A energia, a gente às vezes fica sem energia, a gente nem reclama tanto, né? Ainda consegue, não sei o quê. Quando fica sem água, cara, é um caos, é horrível, né? O caos, a gente não consegue. A vida da gente muda, né? O cara vai no banheiro, não consegue puxar água para privada e começa a criar um monte de problemas, né? Não só sanitários, mas do nosso dia a dia, né? Então, aí o Marco acabou nos últimos anos tendo essa demanda, né? E trazer essa aceleração para a gente, né? A gente se preparou muito, né? Então, nossa, até que hoje a gente tem um dos maiores estoques, nós temos quase 40 milhões em estoque, né? Muito focado nesse atendimento rápido, né?
Mas a gente tem visto que nos últimos anos, né, nós viemos aí de uma época da pandemia, né, em que ter muito equipamento e rápido era uma obrigação. Uma obrigação, né? E um fator decisivo, né, nós fizemos muitos atendimentos com isso, né? E agora estamos numa vertente um pouquinho diferente, né, que é pessoas, né? Sim. A gente tem sentido tudo isso, já na área comercial e o Flip mais na parte técnica, né? Foi quando eu peguei até essa experiência de Sergipe, né? Nós temos que passar carro de som na cidade para achar gente, né? Então tem sido um desafio gigante, né, de trazer pessoas para o saneamento, achar gente para fazer obra, né? É porque ao mesmo tempo que o saneamento ele decolou, outros setores da economia também decolaram, né? O agronegócio, a infraestrutura voltou agora também, né? Com construção de estrada, ferrovia, portos e aeroportos, né? Sendo concedidos e tendo PPPs também. Então, a parte desses profissionais migraram para esse mercado. E o saneamento, como ele passou muito tempo com o público, os profissionais mais qualificados eles estavam ligados às concessionárias públicas, né? Então, eram profissionais que eram contratados pelas empresas públicas e de carreira, né? De carreira e não se formavam novos profissionais porque não tinham outros concursos. Aí tem uma terceirização muito grande aí da mão de obra. E a mão de obra terceirizada, a gente sabe, né, que são contratos, né, por tempo determinado, aquele contrato acaba, contrata mais mão de obra, então esse pessoal, nesse intermédio aí entre um contrato e outro, acabam indo para outros setores. E o saneamento, cara, sofreu muito com isso, né, então você não tem... Hoje, você consegue contar nos dedos aí quantas escolas de estudos federais têm, por exemplo, técnicos em saneamento ambiental ou técnicos, né, que são ligados à área de saneamento, porque... A maioria dos técnicos no Senai, por exemplo, estão formados para a indústria, né? Exato. O saneamento é bem diferente. O saneamento é uma área da infraestrutura, né? E quem que forma o técnico do saneamento? Então, isso é um problema que a gente vem correndo aí desde sempre, mas nos últimos anos mais forte, né? Nós sentimos muito isso, você pegou em Sergipe, Nordeste, nós pegamos muitos projetos lá, muitos projetos grandes, né? E no Nordeste é pior ainda, a gente tem essa dificuldade de conseguir mão de obra, e não é mão de obra extremamente qualificada, né? Às vezes é pedreira, encanadora, que é bem difícil, né? Tem sido um desafio, né? E até posso confessar, né? Nós hoje estamos mantendo esses profissionais, né? Mesmo não tendo obras no Nordeste ou tendo obras em outros locais e deslocando eles, né? Sim. Para manter o profissional com a gente, né? Porque, efetivamente, acho que nós hoje temos pessoas de Macapá aqui, temos pessoal de Sergipe, temos pessoal de Maceió, fazendo obra em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Luís, né? Tem o pessoal de São Luís do Maranhão, né? Pessoal que a gente foi captando nas nossas obras e que continuam com a gente aí espalhados um pouquinho para o Brasil todo, né? Já tem o pessoal de Sergipe aqui fazendo obra na Sabesp aqui em São Paulo, né? Que seria impensável no outro cenário, né? São Paulo então sofre bastante com essa questão de mão de obra, né? A gente tem, bom, no Nordeste já né? Aqui então que a indústria consome uma grande parte, né? Que hoje talvez tenha sido o maior gargalo, né? E isso vai nos trazer um problema para os próximos tempos, né? A gente sabe que temos aí projetos grandes para acontecer e que temos que dar um jeito de resolver, né? A Alphatec a gente investe bastante, temos aí parcerias com o Senai, né? Nos traz bastantes técnicos nível intermediário, né? Às vezes começando, né? Mas nós estamos sentindo essa dificuldade de mão de obra de base, né? E tu no comercial também um pouquinho, né? Não tem... Na verdade, assim, acho que da mesma forma que o Felipe estava comentando, acho que a gente precisa qualificar o profissional que trabalha desde a parte de entrega, né, que é a operação, até a mesma parte do comercial, né? E a gente hoje sente muito essa dificuldade, né? Embora o nosso produto é um produto mais padronizado, mas o saneamento não é, né? Ele tem muitas vertentes, né? Então, e a gente sofre isso no orçamento. E um orçamento, embora seja o mesmo produto, mas ele acaba que não sendo um igual ao outro. Exato. Né? A gente tem essa dificuldade. Até porque a Alphatec, né, se a gente olhar aí para os últimos anos, né, nós mudamos muito, né? Nós éramos uma empresa, eu lembro os primeiros projetos que a gente fez, e é até engraçado contar essa história, né? Nós começámos na Proagos, né, na altura, com o Gabriel Buí e o Tiago Manzero, né? Nossos primeiros projetos foi lá, eu lembro perfeitamente, eram 11 painéis de esgoto, 11 elevatórios de esgoto. E nós, na altura, não tínhamos dinheiro para comprar os cabos, né, o CLT, né? Então fazíamos serviço. E dormíamos num posto chamado Estrela do Mar, numa cama com um colchão assim, dessa espessura. A cama era assim, ficava com a cabeça, você voltava para a cabeça à noite. Miguel Carvalho, aí que estava em Portugal, vai se lembrar disso. E quando nós começámos, né, nosso foco era muito programação de CLP, etc. Então, a gente não sonhava sequer em fazer painel, né?
Aí os clientes começaram-nos a fazer evoluir, né? Digo, não, vocês não montam o painel para a gente, né? E aí na altura não tínhamos dinheiro para comprar cabo, né? Então a gente tirava o cabo do painel, limpava e voltava a pôr o cabo do painel, as canaletas, limpava, ficava tudo bonitinho. E aí a gente reaproveitava esses cabos, né? Refazia o painel, né? Na altura. E depois os clientes falavam para a gente, bom, e eles entregavam o CLP para a gente só programava, né? E aí depois o cliente falou, bom, vocês não conseguem comprar o CLP, né? E nós começamos a falar na altura com as IMAs, né? O Ricardo Azevedo, né? Me conheceu lá no Praça Capital. A Alphatec era uma salinha, né? Sim. Tinha, sei lá, cabia 2 mesas. 30 e poucos metros quadrados. 30 e poucos metros quadrados, né? A gente tinha que levar o painel no elevador quando começámos a montar os primeiros painéis, então foi uma doideira. Tinha uma sala acústica para a gente poder montar os painéis. Isso, para poder furar, né? Para furar, a gente fez uma sala outras, acústica com espuma daquela casca de ovo, para não fazer barulho com o resto dos condôminos. É uma coisa assim. O que a gente tem hoje, né, é bastante diferente. Né? Mas quando a gente começou, né, foram os clientes muitos que obrigaram a gente a evoluir. Né? Então, começaram a dizer, não, vocês não entregam também o CLP? A gente começou a fazer o CLP. Aí, não, vocês não montam já o painel para a gente começou a montar os primeiros painéis, na estrutura que tínhamos. É dessa fase ainda, né? Era uma salinha com piso porcelanato. Né? Uma bancada de madeira e... Uma bancada de madeira. A gente entrava, tinha um porta-pallets com uma rodas de branquinhas para não estragar o porcelanato. Então, foi umas coisas assim meio doidas, porque a gente começou do zero mesmo. A gente fabricava o painel e esperava dar 8 horas da noite para poder sair, na hora que todo mundo ia embora, para poder carregar o painel para fora. O painel no elevador, né? O painel não cabia no elevador, a gente tinha que desmontar o painel e montar de novo no estacionamento. É uma coisa assim... só quem passou a história conhece um pouquinho. E depois os clientes começaram a dizer, não, você não entrega o painel, e aí os painéis maiores, e a gente começou a especializar sem painel. E aí o cliente, quando começámos a ir para campo, né, começámos a instalar, começou, não... Mas vocês não... é um painel para uma bomba, vocês não fornecem também a bomba, vocês não instalam também a bomba, né? O Felipe juntou nessa época, né? O Felipe conhece bastante mais saneamento do que a gente, né? Vocês não tanto a parte hidráulica na época, mas tinha muito campo, instalação, hidromecânica, etc. Eu conheci o Felipe acima de um reservatório, né? Em Piquete, né? Conheci acima de um reservatório, né? Eu fui fazer o comissionamento e o Felipe era o cliente na época. Né? Passámos a noite toda em cima daquele reservatório, acertando os níveis. A gente crimpou o cabo errado, na verdade. Crimpamos o cabo errado e passávamos a noite lá. Então a gente crescemos nisso, né? Mas foram os clientes que nos obrigaram a evoluir, né? E ultimamente, né? Nós hoje viramos quase uma pequena construtora, um pequeno EPCista. Né? Hoje a gente já tem Munk, eu estava a ver isso. A gente frota pesada, frota leve. Já tem frota leve, frota pesada, já tem Munk, já tem mais pedreiros do que técnicos de automação. Mas até assim, João, até para deixar aqui, eu queria que você contasse aquela história que você foi, acho que no Mato Grosso, e tinha que ir lá para ligar o CLP, ligar a bomba, aí você falou, poxa, mas espera lá, é isso que você precisa? Vem cá, então, mas é isso, isso foi o início do SIGA, né? Quando nós começamos o SIGA, né? Essa é uma história até engraçada. Quando nós começamos essa parte de programação, né, foi um dos primeiros projetos que a gente pegou e nós vimos projetos na Proagos, né? Projetos, eu lembro as primeiras 11 elevatórias nós automatizamos por R$11 mil. E o Tiago Mazia pediu desconto, né? Foi perfeitamente disso. E cobra R$1.000 por elevatório. E aí nós começamos a ir e tinha um projeto no Mato Grosso, né? Na altura me chamaram lá para orçar o projeto. E nós tínhamos orçado o projeto todo, que era automatizado pela cidade de Primavera do Oeste, em R$30 mil. Eles não faziam a mínima ideia. Né? E de repente, quando fomos entregar o orçamento, nós perguntamos, precisa uma ideia de valor, só para saber se está bem, está mal, não sei o quê. Eu lembro na altura, o guri que estava lá, falou, João, acho que vocês puseram perto dos R$300 mil, vocês ganham, a gente, caralho, a gente ia fora. 30 mil, a gente deu uma empada na proposta, acho que fizemos 200 e alguma coisa, para ter certeza de ganhar, porque a gente queria começar o projeto, né? E acabamos ganhando lá, né? E a gente automatizou a cidade toda, né? E quando a gente automatizou, nós não tínhamos CCO, né? O CCO era a minha empresa que ia fazer, uma outra empresa, nós não fazíamos CCO na época, né? E quando fizemos essa automação, né? A automação era liga, etc. Né? Então, e aí nós viramos o operador do cliente, né? O cliente também não tinha CCO, não tinha operador. Eu lembro o Tadeu, né? O Tadeu está agora no Crato, né? Virou gerente lá, né? O Tadeu, eu lembro perfeitamente, o Tadeu ligava para mim, eu estava no hotel, né? Tínhamos uma antena lá no hotel, a gente ligava na rede, pô, João, precisava desligar o poço, não sei quantos anos. A gente ficou lá, cara, e ficamos nisto, eu já estava no Mato Grosso há 3 meses, né? Eu queria voltar para casa, né? Pô, eu virei o operador na altura do Tadeu, né? E aí, eu lembro perfeitamente, a gente sentou, né? Eu chamei o Tadeu, ó, me explica como é que tu sabes que tem que desligar o poço aqui ao horário, como é que não sei o quê, por que tem que estar esta pressão? Porque a gente não entendia de saneamento, a gente entendia de automação, né? Mas não entendíamos nada de saneamento.
E o Tadeu, eu lembro perfeitamente, eu vou tomar uma cerveja lá num bar à noite, né? Ficámos até 1h da manhã, 2 horas da manhã, escrevendo as regrinhas, né? E foi o início do SIGA, foi isso. Então, pegaram quem sabia, né, que era o cliente, porque eu falo isso, né? A gente não sabe muito de saneamento. Hoje a gente temos mais conhecimento, né? Mas a gente não almeja ser um operador, né? Agora a gente almeja dar as ferramentas a quem opera para que essa operação seja fácil. Né? Eu lembro que o Tadeu, a gente fez isso, escreveu as regras, né? E pôs a cidade toda a tocar sozinha, né? Eu, na altura, eu vinha embora num sábado, estava tudo sozinho, não via mais operador, não via mais nada. Né? Mas não foi porque a gente fosse um objetivo, é porque a gente queria ir embora de lá. E os caras do CCO nunca mais entregavam. E aí, na altura, o Diego Dalmagro, né? O Diego aí está agora no Rio de Janeiro, né? Ligou para mim e disse, João, eu vou aí amanhã. Eu tinha o voo para sábado. Na altura, a gente comprar um voo era assim uma coisa assustadora. Aí eu disse, não, vou adiar o voo, né? Adiou o voo para segunda-feira, né? E o dia que foi lá, e eu não acreditava que estava sozinho, né? Porque estava a cidade inteira tocando sozinho, né? Eu falo, não, está tudo tocando sozinho. Não, como que está tocando? Não, está tocando sozinho. Não, então, às tantas horas, quer virar? Agora só não sei quantas horas o posto vai desligar. Diz que horas o posto desligava, não sei. Então, isso trouxe uma economia, né, na altura Paigeia, né, na gente do Xingu, muito grande, né? Porque... Tirava o operador? Tirava o operador, funcionava sozinho, era estável, né? Obviamente tem uma manutenção que tinha que ser feita, né? Que em todo lugar, não dá para largar sozinho, mas isso foi o início, o SIGA foi isso, foi uma necessidade da gente sair do cliente e deixarmos de vir operador dele, porque nós sentimos esse problema na pele. E a evolução depois que o SIGA teve, depois disso, agora com IA, etc., mais um conjunto de coisas que hoje já são um operador virtual, né? Estão muito mais avançadas, na época partiu de uma base, de uma necessidade de uma rotina, né? Exato, o saneamento é básico, né? A gente não dizer que é saneamento básico, né? E eu parto de um princípio, né? Que é o ser humano é um animal de hábitos. Então a gente faça o que a gente fizer, tirando uns dias mais esquisitos, a gente levanta todos os dias no mesmo horário, vai de manhã, vai no banheiro no mesmo horário, vai tomar café, aí lava a louça que ficou do jantar, vem para a empresa, vai chegar à casa no mesmo horário, toma um banho, etc. Então, essa rotina cria uma rotina na necessidade de água. Então é muito fácil planejar o saneamento, né? Mesmo com IA, né? As IAs mais básicas, hoje conseguem, com um histórico muito pequeno, planejar isso, né? Aí tem lugares que é mais difícil, né? Nós depois enfrentamos esse desafio na Prolagos, né? Tem uma sazonalidade grande, né? E chega na sexta-feira é completamente diferente, no verão é diferente do inverno, mas foi muito nessa perspectiva. E depois o SIGA virou um produto de mercado, né? Que as maiores concessionárias usam, né? A gente tem evoluído bastante também, mas partiu dessa necessidade, né, de querer vir embora do Mato Grosso. Eu tinha a minha mulher em casa, a mulher do Miguel também punha um X no calendário cada dia que ele não estava em casa. Ficava fora. Num ano deu 300 e não sei quantos dias, 320 dias, 310 dias que a gente ficava fora de casa. Porque efetivamente era isso, a gente vivia atrás das concessionárias, né, espalhadas aí pelo Brasil. Mas foi muito os nossos clientes que puxaram a gente, né? E que obrigaram a gente a isso, né? Hoje nós temos essa parte civil porque os clientes nos obrigaram. E talvez a grande mais-valia que a Alphatec hoje tem, né, é que a gente consegue entregar a obra-chave na mão. Sim. Porque a gente vê, né, e tu vês isso, o Felipe sofre disso também, né? A gente tem projetos que envolvem 3, 4 fornecedores e vira um inferno. Porque aí o cara que é para fazer a vala chega lá não abriu a vala, o outro que era para pintar a parede não pintou a parede, aí o outro que era para pôr o medidor chega lá, o outro não cortou o tubo, e aí, pô, então a gente especializou muito nisso, né, em trazer todo o escopo para a gente. Por isso que a gente hoje virou quase um mini EPCista, né? A gente não somente já ser um EPCista gigante, né? A gente trabalhamos para alguns, né? O caso da Passarel e etc, grandes EPCistas aí, mas tivemos essa evolução muito puxada pelos clientes, né? Que nos obrigaram aí a fazer esse escopo. E tu tens cada vez vendido mais nesse sentido também, né? Tu vês essa demanda dos clientes, né? Porque na verdade assim, a gente preparou o nosso comercial para atender o cliente, a demanda do cliente. Então muitas vezes a gente depara com clientes que compram o projeto de uma empresa, fabrica o painel na outra e instala com uma outra empresa. E aí na hora que você chega no campo para instalar, faltou bem metro de cabo, 10 metros de eletrodutos. Como é que uma empresa dessas vai mexer para comprar meio metro de cabo, né? A empresa chega lá e fala, mas esse escopo não era meu, era do outro. Então, enfim, aí alguns clientes conseguiram entender que comprar o chave na mão se torna mais rápido, né? Mais ágil. E outra, até burocracia interna, né? A gente sabe que hoje para fazer um contrato, fazer um pedido de compra é uma coisa... dependendo da empresa, demora. Dependendo da empresa, demora. E um contrato para uma empresa só é óbvio que é mais rápido, né? E a gente até brinca, né? Eu estava comentando hoje de manhã com o pessoal lá em cima. A gente faz isso? Eu falei, cara, a gente faz. A gente tem pessoas capacitadas para fazer isso, né?
até brinco, né? Até brinco não, até digo para os clientes, quem não conhece a empresa Alphatec, a gente sempre está abrindo convites para vir aqui conhecer a nossa estrutura. Não só a parte de estoque, mas a parte de engenharia. A gente tem hoje pessoas totalmente capacitadas, são quatro pessoas, né? Quatro pessoas pensantes atrás de um computador, desenvolvendo projetos, enfim. E é exatamente isso, para poder entregar a chave na mão, né? A gente precisou muito nesse... Chave na mão, né? Nesse chave na mão, né? E temos o projeto agora, por exemplo, a do Bira, né? Da Rio Mais, né? Das UTs, né? Que a gente automatizou para o cliente, né? A gente fez tudo, né? Desde civil, hidromecânica. Pensamos no projeto. Pensamos o projeto, desenhamos o projeto. Teve adequações depois, né? Que é uma coisa que a gente... Eu falo muitas vezes isso, né? A gente gosta que a solução funcione. Então, pô, o pessoal pode reclamar o que quiser da Alphatec, né? Mas no final a nossa solução funciona. E nós Nossa preocupação é essa, né? Deixar funcionando. Deixar funcionando, né? Não tem que, beleza, deu problema. Todos os projetos dão problema. Nós falamos isso no outro dia, né? Só que não tem problema é que não tem projeto. Quem não tem projeto. Então, o pior fornecedor é sempre o último, né? Sempre o último. Porque é o que faz, né? Então, o projeto dá problemas, inevitavelmente. Mas nós falamos outro dia com o Bira, né? E foi até bom ver o podcast dele, né? Eu, quando fui ao Ares do Brasil, não estava à espera que fosse tão positivo para a gente, né? Que eu estivesse tão satisfeito com a solução. Mas é fato, nós tivemos um monte de problemas lá. Gera energia que desaparecia, a gente arrumou um gerador, que pôs um gerador em modo automático para o gerador entrar quando estava energia. Aí tinha pontos que estavam não sei quantos quilômetros que era para comunicar de um jeito, aí tínhamos que passar fibra e fazer... Caiu uma pedra no caminho. Caiu uma pedra no passar. Então, exato. Então, mas a gente especializou muito nisso, né? Entregar soluções que funcionam, né? Então isso talvez tenha sido o diferencial da Alphatec aí ao longo dos anos, né? Porque eu acho que hoje não tem uma solução que a gente tenha entregue nesses 13 anos, né? Que a gente diga assim, pô, não conseguimos ou desistimos. Eu não me lembro de um projeto que a Alphatec tenha desistido, né? E ontem até conversava com clientes, né? Que diziam, João, pô, essa cobra tá ruim para vocês, né? O caso lá do pessoal do Rio, né? Que, pô, essa cobra tá ruim para vocês e tal. Vocês vão continuar a cobra? Vamos, porque a gente se compromete, né? E às vezes corre melhor, às vezes corre pior, mas a gente não abandonamos nenhuma obra em 13 anos, né? E acho que isso é um fator positivo, né? Porque hoje está muito isso, né? E a gente estava falando até um pouquinho disso, né? Como o saneamento está com muita demanda, né? Todos nós estamos com muita demanda, né? Há uma tendência dos fornecedores a começar a escolher as melhores obras, né? E muito facilmente largam uma obra que não está tão boa, etc. E acabas perdendo o cliente, né? Então isso acaba sendo uma coisa que a gente acabou não fazendo aí ao longo dos anos. E que talvez nos tenha dado também uma estabilidade, né? Que os clientes sabem que quando contrata a Alphatec a gente vai até o fim, esteja bom ou ruim. E outra questão é as pessoas. Eu tenho que confidenciar aqui uma coisa. Quando eu trouxe o Filipe lá de volta, o Filipe está como sócio, né? Primeira vez eu vi como gerente de operações, né? E agora mais recentemente eu trouxe-o para sócio. Então eu estava lá no Rio de Janeiro, já estava estressado com aquilo, né? Uma concessão doida, né? E muita pressão política, né? Porque o Filipe é operacional, né? Então, imagina... por o Filipe no negócio em que eu tenho que resolver uma coisa e as pessoas vão votar para ver qual é a melhor solução. Então a democracia não é muito boa amiga da engenharia. E aí quando eu fui ter com o Filipe lá, né, eu fui ter com o Rio de Janeiro, perfeitamente, né, o Filipe falava isso, digo, olha, a gente vai fazer, vamos para a empresa para fazer o quê? Qual vai ser o objetivo? Já temos uns objetivos, né? A gente quer ser excelente em tecnologia, beleza, referência em saneamento. E tu disseste uma coisa muito importante, né, na altura que eu não me esqueço, que era, a gente vai contratar pessoas boas. A gente vai trazer pessoas boas para trabalhar com a gente. A gente tem feito isso ao longo desses anos, né? Que isso aí só vou se a gente for para contratar pessoas boas, né? Então a gente vai trazer as pessoas boas para perto da gente. E isso tem sido realmente um diferencial, né? Porque numa altura em que faltam pessoas, né? Ter às vezes não tantas, mas boas, né? Que entregam, que sabem, que têm propósito, não sei o que, tem sido talvez aí uma das mais-valias, né? Acho que o importante, a função social da empresa é gerar emprego e renda e, no final das contas, a gente conseguir trabalhar com pessoas que tornam o ambiente mais legal de trabalhar, tornam a vida da gente mais fácil, né? Então, para mim, era inegociável, era isso, né? Exato, vamos trazer isso. Eu vou, desde que a gente traga pessoas boas pra gente trabalhar junto. E eu tinha que fazer um curso de gestão de pessoas, né? E você tinha que fazer um curso de gestão de pessoas também. Que eu fiz, não terminei ainda. Não terminou, mas tá fazendo. Acho que a única pessoa da empresa não terminou de dar o Carnegie, faltam 4 aulas, mas este ano vai, né? Eram as duas condições. Aí acho que... Mas o que você estava falando que é importante é isso, né? O mercado mudou, né? Então você começou a ter projetos maiores e os fornecedores precisaram acompanhar esse crescimento dos projetos, né? Senão não sobrevive. Não sobrevive, né? Então,
uma das coisas que a Alphatec fez, né? Como vocês falaram, a gente saiu de uma sala de 30 metros quadrados para hoje ser a principal empresa de saneamento privado do Brasil, de automação de saneamento privado. Então, assim, todos que olham para a gente olham como uma empresa de referência em automação do saneamento privado. A gente nunca olhou muito o mercado público porque, como Sim, exato. Nunca foi nosso privado foco. já foi também, já consome 90% do nosso tempo. E é um fato que hoje a Alphatec é referência como a principal empresa para o saneamento privado de automação. Com certeza a gente consegue entregar bons projetos. E tem assim, é sempre importante, né? Como separar projeto de execução é importante para você ganhar tempo, é importante você ganhar tempo. Mas não tem que ser uma regra para você não revisar o projeto durante a execução. Nós fazemos ou isso, antes né? ou durante, exato. Tem que sempre estar revisando. Nós fazemos isso, né? A gente não sabe se está enterrado, a gente não sabe qual que é a operação, se mudou, se não mudou. Às vezes a gente fez uma automação para atender sei lá, uma pessoa importante que morava numa rua e daí a pessoa mudou. Exato. E ela mora em outra rua, aquele projeto já perdeu sentido, já não faz muito sentido. A gente tem que adaptar às necessidades do cliente que mudam o tempo inteiro. É muito dinâmico. E nós temos uma grande vantagem, né, que eu vejo, né, com vocês dois, a gente briga pra caramba, né? Você não tem noção, a gente daqui por cima todos amigos, mas a gente briga pra caramba, né? Porque assim, eu sou um cara que tenta controlar os custos, manter a coisa sempre pé no chão. O Felipe é hoje, tipo, não, tem que fazer, não sei o que. E o Gessé tem que dar dinheiro, tem que vender, vamos vender. Então a gente acaba criando um equilíbrio bom, né? Então, e uma das coisas que já com o Miguel era assim, né? O Miguel, o antigo sócio, né? Ele acabou indo para Portugal, né? Infelizmente também teve um problema de saúde, ele acabou desistindo do Brasil, né? Mas a gente sempre teve isso, né? A gente briga, não sei o quê, reclama, não sei o quê, depois vamos todos almoçar juntos, né? Então acho que isso é importante, né? Porque eu falava muitas vezes isso, né? Eu tinha o meu antigo chefe, né? Que uma referência para mim, o Jorge Delgado, né? O Paulo Fernandes também. Eu falava assim, cara, se a gente estiver sempre de acordo, a única conclusão que a gente vai chegar é que dois estão a mais. Então, se três estiverem de acordo, dois estão a mais. Então, a gente tem que efetivamente discutir, né? E aí a gente tem discutido muito, né, esse futuro da Alphatec, né? Para onde é que a gente vai? Vamos virar uma construtora, vamos virar um EPCista, né? Vamos oferecendo automação, a gente já é, né? Mas os clientes pedem cada vez mais, né? E isso talvez tenha sido aí a nossa maior discussão nestes últimos tempos, né? Dizer, para o que a gente está preparando, né? Para onde é que a gente vai? Hoje eu quando vejo a empresa, né, para além do espaço que a gente já tem aqui, né, já são 3 galpões, duplicamos a capacidade de Fabril, né, a gente sabe que está com um projeto grande de saneamento em São Paulo, então a gente preparou-se para esse projeto. Hoje já temos frota pesada, caminhões bunkers, escavadeiras, então já temos um pouquinho de equipamentos pesados. Pessoas capacitadas para fazer isso, né? Equipamentos, então, a nossa própria área de projetos tem que mudar, a mentalidade das pessoas tem que mudar no comercial, né? Sofreste bastante com isso, né? A gente estava acostumado a orçar um painel, agora de repente eu tenho que orçar uma obra. Então, eu troco os bordes pelo concreto, né? Então, tem sido talvez um desafio. Mas na vossa perspectiva hoje, e primeiro já sei para o Felipe, qual vocês acham que vai ser o caminho aí para os próximos anos? Né? A gente sabe que temos aí um marco legal, a pergunta é difícil, né? Mas a gente sabe que temos um marco legal que está atrasado e que vai ser prolongado muito provavelmente. Nós falamos só do saneamento, né? A gente sabe que temos investido em outras áreas, agronegócio, etc., mas só focando no saneamento, né? A gente sabe que tem mais 8 anos, pelo menos pela frente para crescimento. Né? Na verdade, assim, João, eu acho que desde o começo da Alphatec não tem uma receita, né? Não tem uma receita. O mercado ele vem te cobrando, ele vem te pedindo cada dia mais para você ir se aperfeiçoando. Assim como lá atrás a gente só fazia programação, hoje a gente já faz obra, eu acho que não tem uma receita, né? Então não consigo responder com exatidão. Olha, acho que daqui 3 anos a gente vai estar em X lugar. Eu acho que a gente vai crescer muito. Eu acho que com o marco, né, com a privatização do saneamento, vai cada vez consumir mais ainda, não só o espaço físico da Alphatec, mas os profissionais e tudo. Mas assim, eu acho que com essa ideia do Felipe, né, de lá de trás, cada vez mais profissionalizar as pessoas que estão por trás da entrega do projeto, né? E eu acho que o caminho é esse, que estamos trilhando aí na rota certa. Rota certa. Na verdade é um momento de muito aprendizado, né? Então, esses próximos anos aí com o marco saneamento, tanto com a privatização da Sabesp, da Copasa,
esses novos leilões de PPP, outras concessões aí surgindo no Nordeste, é um momento de muito aprendizado, né? Porque a gente vai acabar entrando em locais que eram predominantemente públicos e agora passam para um investimento, um reaprendizado para enfrentar uma empresa aí privada aí com investimentos agressivos no mercado, para tentar performar um contrato aí. A gente sabe que não é fácil, né? O contrato com o poder concedente depois do marco regulatório foi um contrato bem orientado por indicadores, e agora né? Muito mais exigente. Começou a aparecer indicadores mais contratuais que não existiam. Isso, então é um momento de aprendizado. Acho que tanto os fornecedores aí para as empresas estão aprendendo, como as empresas também estão aprendendo a viver de novo nesses novos contratos, né? Então, os próximos anos aí com certeza serão anos que a gente vai precisar mudar várias vezes. Muitas vezes. Né? Vamos ter que brigar várias vezes aí até acertar a metodologia certa para aquele momento. Depois a gente tem que ter consciência que o momento vai mudar e as coisas vão mudar. Novo, né? Não é mais muito fã disso, né? Porque eu gosto sempre de criar as coisas muito para aquele momento. E não, cara, tem que fazer mais flexível, porque a gente pode ter que mudar o padrão muito rápido. Tem que ser flexível, porque o padrão pode mudar amanhã. As empresas, até um dia desses a gente fazia elevatória compacta, hoje a gente já faz booster inline de esgoto também. Exato, exato. Exato. Porque é uma demanda do mercado. A gente achava que era a solução melhor do mundo. Isso, aí agora tem o booster inline hoje também. Agora estamos fazendo booster inline porque efetivamente o mercado está indo mais para essa direção, né? Exato. E a gente tem muito essa noção, né? Que a gente não vai determinar o que o mercado quer, né? A gente tem que ir muito, vamos convencer o mercado a mudar. A gente tem algumas inovações que a gente tem conseguido, né? Mas acho que tem uma parte importante também, né? A Alphatec criou uma capilaridade muito grande. E nós falamos aqui, né? A gente teve a nossa matriz aqui em Sumaré, mas hoje a gente tem filial no Espírito Santo, em Maceió, no Amapá, em Fortaleza, em Sergipe, em Aracaju. Né? Então a gente acaba tendo uma capilaridade que acho que também é um diferencial para o cliente. Né? O cara sabe que tem o pessoal da Alphatec ali do lado, né? Se der qualquer coisa, ele consegue acionar muito. E estamos agora estudando para abrir agora em Minas, né? Em Minas, né? Exatamente. Então, obviamente que a privatização da Copasa, assim. não tem como a gente não estar próximo desse crescimento que a Copasa vai ter, né? E com atendimento próximo. Nós somos a empresa mais estruturada para atender, dispondo neste tipo de projetos, Copasa, Sabesp, etc. Então a gente está obviamente olhando para isso e já estamos olhando para nos aproximar. Isto porque... E depois o Brasil tem também uma questão fiscal, né? Que é complexa. Né? Hoje a gente consegue alguns benefícios fiscais até para o próprio cliente, estando mais próximo e estando na região onde o cliente consegue incorporar mão de obra local, né? Contratar fornecedor local, né? Que a gente contrata também mão de obra local. Né? E isso acho que tem sido também um diferencial aí para atender mais em proximidade aí nos próximos anos. Já sei, tirando um pouquinho do saneamento, indústria e agronegócio, né? Tem sido um dos focos aí também para o próximo ano. A gente está aí com as iniciativas, né? O saneamento é muito bacana, né? Mas a gente não sabe até quando é que vai o marco. Né? É isso. O João, dando um spoiler já, nós estamos preparando também uma equipe comercial para atender só agronegócio e indústria. São pessoas que já vêm no mercado, já conhecem esse case, já sabem como trabalha um público, porque o agronegócio e a indústria é um público diferenciado. Né? Não é o mesmo, embora tem muita gente que saiu do saneamento para ir para a indústria, né? Mas não é o mesmo público, né? Então a pessoa tem que estar mais capacitada, são produtos diferentes, o material, enfim, o insumo, até mesmo a parte de programação, é uma outra estrutura. E eu acho que para esse ano ainda deve surgir muitas coisas aí para a gente poder estar atendendo esse público. A gente já estava fazendo algumas coisinhas e agora estamos estruturando isso como vertical mesmo aqui dentro da Alphatec, que vai ser aí das próximas vertentes. Até porque o marco legal de saneamento, a gente acha que vai ter muito investimento, a gente tem visto um retraimento, né? Até nos últimos leilões, né? Temos visto a coisa mais não tão quente, né? As coisas estão... Há uma dificuldade de acesso ao crédito, né? A Alphatec sempre, graças a Deus, né? Sempre conseguiu ter um back-up financeiro bom, né? E uma almofada financeira. Acho que os nossos clientes nos obrigaram a isso, né? Porque os grupos que a gente trabalhava eram muito instáveis desse ponto de vista, né? Acontecia hoje, faz hoje, depois amanhã, o contrato de coisa, faz assim. Então, a gente sempre se acostumou a ter um caixa forte, né? Para aguentar, né? E hoje a gente vê o mercado também com essa necessidade, né? De ter empresas com caixa que consigam aportar, consigam tocar projetos grandes, né? Ninguém quer pôr dinheiro à frente, né? Todo mundo está muito escaldado, né? De ter posto dinheiro e o projeto correu mal e o cara desaparece.
Então, nós hoje temos essa capacidade, né? Acho que tem sido também um diferencial que vocês têm visto nos laboratórios comerciais. Né? Cabe ao cliente hoje ele pensar numa empresa que pode atender ele do ponto de vista assim, essa empresa pode me atender olhando do início ao fim do projeto, ou seja, ela tem capacidade de projetar, ela tem capacidade financeira para me entregar o que eu preciso, ela tem mão de obra para fazer, ou ele pensa do jeito que talvez seja mais cômodo para ele. Mais cômodo para ele, que é assim, vou fazer o projeto e depois eu corro para ver se alguém consegue executar aquilo. E se eu escolher o cara mais barato, ele vai me pedir adiantamento. E se eu adiantar, corre o risco dele sair e não terminar a obra. Então, assim, vai muito do cliente aprender, né, com os erros que já foram cometidos atrás e tentar buscar empresas que são realmente sólidas aí no mercado e conseguem entregar do início ao fim, né, com a mesma qualidade, mesma constância, né? Constância, né? De resultado que a gente sempre conhece. Então, a Fatec é isso, né? No final das contas, quem contrata a Fatec sabe que ela vai entregar. Ela vai pensar no melhor projeto, ela vai pensar no melhor custo e ela vai acabar entregando a qualidade que o cliente espera. A gente vem vivenciando isso, né? Hoje, cada vez mais, assim, a indústria, o agro, o saneamento também, ele pede o orçamento teoricamente com chave na mão, né? Antes você recebia o projeto, falava assim, orça esse projeto. Hoje não. Hoje eles pedem, orça o projeto, a execução, a programação, enfim. Então, sabe, você não tem um projeto para começar a orçar. Eu ontem estava falando aí com um parceiro nosso, né, nosso consorciado agora, né, que é o Renato, e eu estava comentando isso, né? Hoje as empresas de saneamento elas estão muito acostumadas a não fazer projeto, algumas, nem todas, né? E acham que o risco é a engenharia, quem tem que assumir é o fornecedor. Né? E isso é um erro, né? Porque depende do fornecedor que você contrata e da forma que você contrata. Exato. Mas hoje o fato de contratares a cadeia toda, né, obviamente baixa o teu risco, e esse picar que muitas empresas estão a fazer aumenta brutalmente o risco, né? Porque aquilo estavas a falar, às vezes contrata um cara que fez o projeto meia boca, só entregou, aí o outro cara vai executar aquilo, já não é a realidade porque mudou. Aí pega uma empresa muito pequenininha, porque ela é barata e depois não executa, desaparece no meio da obra. Os painéis, né? Nós sentimos isso nos painéis do outro ano, até eu havia, não, vamos separar painel de serviço. Aí o cara fica com 200 painéis no estoque, não tem ninguém para instalar. Então, e a gente tem visto muito isso, né? Então a empresa entrega painel e depois na hora de serviço vão desaparecer a empresa. O cara fica lá com 200 painéis, não serve para nada. Investimento parado, né? E a taxa de juros que está hoje é pior ter sido no banco. Então, os clientes também têm aprendido isso, né? Hoje, cada vez nós mais pegamos projetos-chave na mão, né? Em que o cliente compra o painel, a gente instala, comissiona, entrega no CCO e entrega para operar. A gente só não opera, né? Tivemos até alguma experiência de operação, né? Lá no Baixio do Irecê, né? Onde a gente fez uma operação de um canal de irrigação, né? Entendemos também que não estamos totalmente capacitados ainda, né? Estamos aprendendo, né? É algo que a gente, eu já conversei com o Felipe, né? Já tínhamos falado disso, né? Acho que o próximo passo vai ser esse, né? Entregar aí um serviço de operação, né? Talvez não da operação de saneamento, mas da operação dos CCOs, dos servidores, de como está o sensor, se a automação está comportando bem. Vender, né? Os dados, né? Exato, vender o dado, né? E deixar o ir. Depois mesmo começar a ter pessoas que saibam operar, né? Porque hoje em dia a gente também vê que os próprios fornecedores, os próprios clientes têm essa necessidade. A gente às vezes se vê ensinando o cara do CCO a operar. Exato. Nosso. Eu acho que um grande diferencial nosso é isso, né? Que a gente fez agora em Alagoas, né? A gente entregou a parte do CCO, entregamos a automação de sistemas e preparamos o cara para operar. Os operadores aquilo, né? Que a gente vivenciava muito isso, né? Você ia, colocava em automação, é automático, na hora que você ia ver, estava em modo manual. Por quê? Porque não é porque não sabe operar. O cara não sabia operar. Então, acho que com esse diferencial de preparar, né? Dar o treinamento, qualificar a pessoa, né? Óbvio, ninguém me dá um curso extensivo, mas pelo menos prepara a pessoa para aquilo que ele tem. Para usar as ferramentas que ele tem, né? Para usar as ferramentas, né? E acho que também é um grande diferencial. Porque a gente tem visto muito isso, né? A gente às vezes põe uma Ferrari nas mãos de um cara que não sabe dirigir, mas não adianta ter uma Ferrari, né? Então tem que se capacitar. E nós evoluímos bastante, nós criamos estes programas integrados de formação do SIGA, né? Que temos feito, por exemplo, a Alagoas estavas comentando, foi um bom exemplo, né? E até foi mais além, né? Nós demos formação, conjunto com a Schneider, né? Um grande parceiro nosso aí, né? Que demos treinamento ao pessoal na parte de drives, manutenção, operação, para que efetivamente, quando a gente entrega aquilo para o cliente,
que é um projeto-chave na mão que a gente tocou do início ao final, o cara consiga usar no dia a seguir, né? E não seja um investimento parado. Né? Isso. Então, o investimento parado no passado era o painel que ficava parado, hoje em dia já é o software que o cara não sabe operar, já é a própria operação que eu toco, né? E a gente tem ido muito nesse sentido. E aquilo que você dizia, né? Acho que agora o próximo passo vai ser isso, começar a vender isso, vender o dado, vender a coisa meio que a gente assumir a manutenção, porque tu vês isso muito, né? Sim. A falta de manutenção dos sistemas que a gente entrega, né? O cliente, a gente entrega o projeto, sei lá, 1 mês, 2 meses depois, queimou a cozinha, tem alguma coisa, já não está mais funcionando, o cara volta para a solução antiga. E na verdade, aquele investimento que ele fez ali, que era para economizar energia, que era para economizar mão de obra, acabou não se concretizando porque o fusível queimou e o eletromecânico ali, do dia a dia, que está acostumado ali a mexer com os painéis mais simples, ele acaba não conseguindo diagnosticar e volta para a solução anterior, né? E a solução anterior não atende, né? A quem pensou, né, naquele payback do projeto ali, o ROI daquele projeto, e isso acontece muito, né? Isso é comum. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse acompanhamento aí depois com o cliente. O GSE já é obrigado a pôr umas horas de suporte. Isso é importante, né? O nosso cliente não sabe, nós ainda não divulgamos isso publicamente, né? Mas hoje todos os nossos contratos acima de 1 milhão, né? Não, meio milhão. Acima de meio milhão, né? Então qualquer contrato nosso acima de meio milhão, a gente oferece um Alpha Card nisso. Então, acho que é de 100 créditos. O Alpha Card é um pacote, só para quem não está mais familiarizado, é um pacote de horas, né? Que o nosso cliente pode usar para fazer suporte, pedir novas funcionalidades, pedir alterações, né? E que dá essa segurança ao cliente, né, de continuidade do projeto. Né? A gente entrega o projeto, mas eu tenho hoje já um contrato de suporte, já está incluído no projeto, que eu posso usar e não precisa, para trocar o fusível, né? É isso, onde eu ainda não teve a curva de aprendizado, ou pode chamar a gente. Isso é uma coisa que nós notávamos muito, né? Sem custo, né? Isso é sem custo, exato, sem custo para o cliente. Então tem um limite a 8 créditos, né, que eu pode usar, mas para o cliente entender que existe um suporte depois da entrega dos projetos. Nós no início, talvez foi uma das dificuldades que a gente passou, né? Porque a gente tinha por exemplo, quando a gente começou, os nossos projetos entregavam, né? A gente fazia essa manutenção sem cobrar nada. Né? E depois chegou um momento em que era tantos clientes que a gente não tinha mais como não cobrar, né? Então, eu não tinha como ficar com 10 técnicos, eu tinha 5 em projeto e 10 dando suporte ao cliente, precisava trocar aquilo, e 90% era treinamento, né? Que o cara não sabia nem fazer, a gente ligava daqui no cliente, arrumava, tinha que arrumar, etc. Então, e depois nós começamos a ver, isto não é sustentável, né? Então, eu acho que inverteu um pouquinho essa política, né? Começaram a oferecer esses pacotes de suporte. E eles correram tão bem, né? Que a gente disse, não, por que a gente não vai pôr nos projetos acima de 1 milhão, né? Cortar um pouquinho da nossa margem e oferecer isso ao cliente, né? Isso é uma experiência, né? Uma degustação do que é ter um contrato de manutenção, um contrato de suporte que o cliente pode usar. Né? E eu já vi, né, em confidência nenhuma, Orlândia, né? Que é um cliente nosso, Renata, Sueli, e um abraço para aí para as duas, que este final de semana nós tivemos um técnico a sair daqui no sábado às 3 horas da tarde para ir lá resolver um problema que não era nosso, na verdade, né? Do fornecedor da internet. E o cliente não pagou nada, né? Tinha um contrato de suporte ativo, foi lá, resolvemos o problema. Aliás, está voltando o João lá, né? O nosso técnico aí, especial deslocado para essa missão, e entregou de novo para o cliente funcionando, né? No outro cenário, tinha que fazer um contrato, ir atrás, né? Então, acho que isso aí foi uma das coisas que a gente melhorou o relacionamento com o cliente, né? E acho que no futuro também simplifica também essa tratativa e para o cliente entender qual é o valor disso. Né? A satisfação dele, na verdade, né? O cliente, se o cliente não tiver o problema na mão, né? A solução está pronta, né? Está certa, né? E dentro disso que o João falou também, não é nem só as horas de manutenção, né? A gente preparou dando treinamento pessoal. Exato. A gente percebeu que com o treinamento, as horas de manutenção foram menores, né? Diminui bastante, né? Então, isso aí foi tudo... Acho que respondendo um pouco do que você falou, né? Não tem uma receita, né? Aprendendo com o dia a dia mesmo. Então, a gente viu que não era um problema, né? Mas muitos chamados era porque o pessoal não entendia. Não entendia o que estava fazendo, né? E depois agora abriu para a parte de manutenção. Acho que isso vai ser uma das coisas que a gente quer deixar aí no futuro, que acho que vai ser, não para os próximos 13 anos, mas acho que vai ser mais recente, né? Em Portugal nós tínhamos muito o conceito de outsourcing global. Usava-se muito em TI, né? O cara, eu sou uma empresa de, montadora de carros, não quer mais cuidar de computadores, etc. Eu terceirizava o TI, né? No TI isso é muito não comum. E aí o cara te fornece computadores, a cada 3 anos troca, não sei o quê. Depois as empresas de carros copiaram, né? Então os carros já são os AUVs, ou gás operacionais, né? Isso, o meu negócio não é isso, eu não quero ficar cuidando de carro, não quero ficar cuidando de PC.
E a automação está um pouquinho isso, né? Porque essas empresas, a automação não é um negócio delas. Então eu falo muito que um dos conceitos que a gente vai, nos próximos anos aí, aparecer e ter uma oferta, é o TA Process Outsourcing, né? Então, o outsourcing dos processos de automação. Porque a gente vê muito isso, né? O cara tem uma automação, mas não tem um cara que cuida. Aí acaba gerando um problema operacional, porque eu não é um especialista da automação, e não tem gente que cuida, não tem gente que programa, não tem gente que mantém a CIP, não tem gente que atualiza o software, não tem gente que atualiza a segurança. Então, fazer o outsourcing desse processo, que entrega para um fornecedor qualificado, como a Alphatec, diz, olha, cara, eu não quero saber da automação, eu preciso da pressão aqui, do estado da bomba, do nível do reservatório, e preciso de um lugar para o meu cara poder ligar e desligar. Vocês me entregam isto? É isso. E eu pago um X por mês e vocês garantem que está funcionando? Porque acho que o futuro acho que vai ser isso, né? Ou seja, o operador de saneamento focar no saneamento, entregar isso para profissionais, que vai garantir que o CLP é o mais atual, quando atualizar vai renovar o parque, vai manter funcionando, vai manter mantido, né? Quando fudir o fusível, vai trocar o fusível, né? E ter um cara especialista, né? Que garante isso e garante que o dado que eu estou recebendo é efetivamente aquilo que está no campo. Acho que hoje talvez seja aí a maior dificuldade e vocês sofrem muito isso, né? O grande problema dos clientes aí, sobretudo saneamento, é que, imagina, você tinha uma empresa pública no local que fazia licitações e a empresa pública ela não pode direcionar, né, para os fornecedores e fabricantes, né? Então, faz o edital, para uma licitação, para aquisição de equipamento e você tem que colocar um requisito mínimo ali para atendimento, né? Você não pode dimensionar para um fabricante ou outro. Aí a empresa privada vai, faz aquela concessão, ganha PPP ou ganha concessão, né, dos serviços de água e esgoto completa, plena lá, e ela recebe um parque de equipamento que tem fabricante 1, fabricante 2, fabricante 3, fabricante 4. E para ela treinar os técnicos dela para atender todos os fabricantes, é doido. é uma coisa homérica. E para ela fazer a troca de todo o parque dela, também, exato. Tem que ter um investimento gigantesco para fazer isso daí. Então, contratar empresa especializada que é parceira dos maiores fabricantes, Schneider, Siemens, Phoenix, né? Altus, Wag, todas as empresas aí, é muito mais interessante do que você correr esse risco aí, primeiro, de ter o teu eletromecânico que não consegue mexer no equipamento que dá problema, e se falta água num bairro, falta água na metade da cidade, ou extravasa esgoto, já no crime ambiental aí, ou você vai e troca o teu parque inteiro. O que é mais interessante, o que é mais rápido, o que é mais barato, né? Talvez o outsourcing ele seja uma solução temporária durante um tempo, assim como a PPP, a concessão 30 anos, 35 anos. Até o cara fazer o investimento. Até ele fazer o investimento, trocar todo o parque e ele conseguir tocar aqui próprio. Mas é um caminho aí que realmente tem que ser seguido, porque é o desafio atual do mercado. Né? No final das contas é o desafio. É o desafio atual, né? Porque é mais fácil a gente ter um técnico aqui que consegue partilhar, às vezes, até entre vários clientes e ter um especializado do o cara que é um especialista em saneamento, ter um especialista em Siemens, um especialista em Phoenix, um especialista em Schneider, um especialista em Altus. E é isso. É isso, e no momento em que o mercado... Exato. E aí quando o cara vira bom, vem o cara do óleo e gás e puxa o cara e pronto. Então a gente é uma das ofertas que estamos lançando aí para este ano ainda, né? Essa capacidade de entregar. Nós já estamos fazendo um pouquinho isso com alguns clientes, aí fazendo... A gente também tem que aprender, né? Um modelo novo para a gente. Nós já estamos fazendo uns testes aí com alguns clientes mais próximos de efetivamente fazer isso. Né? Eles entregam tudo para a gente e a gente mantém. Bom, pessoal, estamos aí quase com 1 hora de podcast. Não vamos amassar mais vocês. A gente conseguiu ter aqui o Felipe para fora um pouquinho. O José também, né? Que o José também estava bem reticente. O que é que temos aí mais de novidades? Uma coisa importante, a gente está convidando o José para sócio da Alphatec aí este ano, então, não está sabendo, né? Vai ter novidades aí nos próximos dias. Realmente a gente está trazendo aí, premiar essa carreira aí já de 9 anos com a gente, então a gente vai... Obrigado. É para a gente poder brigar todos ainda cada vez mais, né? Vamos brigar mais vezes. Assim, vamos brigar mais vezes. A empresa sem conflito não cresce. É isso, é fato. Eu falo muito isso, a empresa tem que estar viva, né? O fato da gente brigar quer dizer que todo mundo está preocupado com entregar, todo mundo está vivo o negócio, né? Isso, cara, a pior coisa que tem é o cara não tá nem aí. O cara não tá nem aí, o cara já desistiu, é o cara que a gente não quer ter com a gente, né? Então, acho que isso é muito bom. Acho que nos próximos anos a gente tem um caminho pela frente. Este ano vai ser um ano muito bom, estamos com um crescimento bom e pela frente, bastantes entregas. E é isso, senhores. Vamos, que precisarem contar com a Alphatec, tem mais ou menos aqui a visão. A ideia foi trazer um pouquinho da visão aí para os próximos tempos, da visão aqui dos sócios agora, né? Do que é que a gente quer levar aí para frente.
contar aí com a parte comercial, muito importante, a gente não perde projetos, isso. O GSE sabe isso, então a gente não perde. Se o cliente quiser trabalhar com a gente dá um jeito de trabalhar com vocês. O problema é financeiro, é de pagamento, é técnico, a gente vai dar um jeito, né? O Filipe está mais com a parte de entregas, né? Então, aí com... A gente briga muito, né? Porque o Filipe é um cara que quer as coisas certinho, coisas, e às vezes na hora é muito pouco custo, e a gente briga às vezes por causa disso, porque eu quero entregar bem feito, e acho que isso é o importante, né? E eu, já estou aí há uns anos, acho que não vou aposentar tão depressa. Para além disto, a gente o que faz é pescar os três juntos, né? O nosso esporte é isto e é pescar. A gente não faz isto por dinheiro, que é outra coisa extremamente importante, né? Então, acho que talvez o sucesso da Alphatec seja isto. Nenhum de nós quer sair daqui rico, então a gente faz porque gosta. E porque se não fizéssemos isto, não sei o que é que íamos fazer, mas a gente gosta daquilo que faz, né? Então, É verdade. Obviamente o sucesso é um resultado, mas a gente não faz por isso, né? Então, a Alphatec, ao longo destes 13 anos, a gente reinvestiu 96% dos dividendos. Então, 96% do resultado da Alphatec em 13 anos foi reinvestido. O resto tiramos 2 ou 3 vezes dividendos, né? Aí entre os sócios tiramos o nosso salário, como todos, mas tudo foi reinvestido e por isso o crescimento que a gente teve. E esperamos aí nos próximos anos estarem preparados para atender aí todos vocês aí com muita responsabilidade e com preços bons, uma entrega aí 100%, e eu vou tentando fazer aí o meio de campo cada vez menos para o pessoal poder performar e garantir que a gente consegue aí continuar o crescimento. Pessoal, não esqueçam aí de seguir a gente aí nas redes sociais. Estamos aí no 10º podcast da Alphatec Agiric Conecta. Próximos episódios vamos ter aí mais clientes, mais novidades, mais uns fornecedores aí para trazer aqui uns temas mais interessantes. Estamos indo para o 13º aniversário da Alphatec, 13 anos de mercado aqui no Brasil. No total, acho que dá 45 mais 13, já vamos com 58 anos aí de mercado, de experiência aí do grupo que veio de Portugal, hoje há 100% brasileiro. E agora esperar aí por mais 13 anos aí de sucesso com vocês aí, confiaram na gente e continuam confiando. Um abraço a todos, até a próxima, sigam aí nas redes sociais, dê um joinha aí. Um abraço. E nos sigam. Um abraço a todos.